Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro do nosso projeto ASAS, Atividades Sistêmicas Abertas, que tem como principal objetivo compartilhar a diversidade nas constelações sistêmicas no Brasil e no mundo. Hoje, especialmente, nós estamos no nosso encontro de número 43 e a nossa convidada especial é a Iria Maier, que vai falar conosco sobre as constelações gemelares. A Iria Reinilda Maier, ela é terapeuta e consteladora familiar, organizacional e consteladora gemelar. Tem formação na terapia do trauma, atua em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, Blumenau, Jaraguá do Sul, realiza constelações online, tem diversas formações em constelação sistêmica familiar, Somatic Experiencing, que é a terapia do trauma, e há 4 anos ela é formada no método Freni na Itália, em constelação gemelar. Então, eu gostaria de convidar a Maria Angélica Soares para fazer também essa abertura e depois a Ira, nossa convidada especial. Obrigada, Flávia. Boa noite para todo mundo. Aí, os nossos queridos, né, que sempre estão presentes e pessoas também que a gente conhece há bastante tempo. E muito bem-vinda, Íria. E é uma honra para nós estarmos com você, com o seu trabalho, de você contribuir tanto, né? Tem uma contribuição tão forte aí para nós, né, com o seu trabalho. E dar as boas-vindas, agradecer a Flávia também, essa pássara aí de asas abertas que está voando, né? Que tá voando junto, né, Flávia? Mas a gente está sempre voando, né? Assim, com os nossos trabalhos, com as nossas vivências, né? Então, muito boas-vindas e que a gente possa desfrutar muito, né? Aproveitar muito de tudo que a gente vai viver hoje. Obrigada. Então, Ira, é com você, querida. Bem-vinda e boa noite. Então, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Rosine Flávia e a Maria Angélica pelo convite, por esse trabalho feito sobre as constelações sistêmica e com a constelação sistêmica, que isso é algo muito grande, algo maior, né? Que Bert Helling deixou a todos nós esse legado, né, para que possamos seguir adiante. Quero também parabenizar, né, por ter 43 edições, né, essa é a 43 edições, e todo o projeto a gente sabe que demanda muita energia, muita persistência, muito conteúdo e muito esforço de cada um de nós, né, e principalmente de quem coordena. Então, eu me chamo Iria Maier, e eu trabalho com as constelações desde 2012. E eu comecei como todo mundo começa, né? Aprendendo, fazendo e trabalhando com as constelações. E no início, 2012, os cursos eram mais extensos, eram 3 anos, 4 anos. É, eu fiz várias formações com grandes mestres, mas mesmo assim, fazendo formações com alguns mestres, fazendo trabalhos até com Bert Helling, com a Sofia, com Cecílio Rigojo, com Brigitte Campegier, com vários mestres renomeados da constelação sistêmica familiar, eu ainda sentia alguns sintomas que não virava chave, não virava chave. E eu não entendia o porquê que para algumas pessoas virava chave, uma constelação era feita e a pessoa mudava e a vida dela transformava.
E a minha, muitas vezes, não era a constelação ou a consteladora ou o constelador. Era o meu corpo que não aceitava ou não era o suficiente para o sintoma que eu tinha. E aí eu fiquei me perguntando e até desconfiada da constelação, mas não tinha a ver com a constelação, tinha a ver comigo. Então, veio a pandemia em 2020 e eu fui convidada a conhecer o método Frene através do senhor Geraldo Martelli. É, eu conheci o método Frene da doutora Graziella Concetta Frene, da Itália. E a proposta realmente se chamava constelação gemelar. Então, o que que é a constelação gemelar? A primeira reação. Oi, boa noite, Daiane. É, a primeira reação que eu tive, que seria mais uma constelação, que seria mais um método, que seria mais alguma coisa que talvez não me ajudasse como eu desejaria. E ali, mesmo assim, eu entrei para conhecer. Então, na época da pandemia, 2020, 2021, 2022, nós fizemos uma formação online, a doutora Graziella na Itália e nós online aqui no Brasil. Nós éramos mais ou menos em 20 e poucas pessoas na primeira turma e, e fomos fazendo esse desenvolvimento. A doutora Graziella, ela também é consteladora sistêmica, também é formada por Bert Helling e ela tem as formações dela. Mas então, o que que seria a constelação gemelar? A proposta da constelação gemelar é trazer para nós o conhecimento intrauterino, ou seja, é baseado totalmente nas três leis do Amores, nas três grandezas que Bert Helling fala e nos mostra, ou seja, na ordem, no pertencimento e no dar e tomar. Ela é baseada em todas os vínculos, todas as questões da constelação familiar, mas ela não é feita como a constelação familiar. Por quê? Porque a constelação familiar, ela vai de mim para os meus pais, para os meus avós, para os meus ancestrais. Então, nós puxamos a força dos nossos ancestrais, do nosso sistema de origem, ou do nosso sistema atual que nós estamos dentro. A constelação gemelar não depende dos meus pais, não depende dos meus avós, não depende dos meus ancestrais. Por quê? Porque o meu corpo, como feto, é eu comigo mesmo. Então, ela é diferente da constelação familiar. A constelação gemelar, eu posso fazer uma constelação gemelar com o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus filhos, com qualquer pessoa. E também é muito útil para a criança. Então, quando eu tenho um cliente criança, eu nunca faço constelação familiar para criança. Eu faço constelação gemelar para criança. Por quê? A constelação gemelar é eu comigo mesmo. É a criança com ela mesma. É a vida dela dentro do útero materno. E lá só tem eu que me responsabilizo por tudo que eu passei lá dentro. E no caso da constelação gemelar, ela começa desde o início da nossa gestação. Então, é uma maneira da gente entender como o nosso corpo funciona através dos nossos traumas. Praticamente o que nós vivemos 9 meses dentro do útero materno, nós vamos repetir aqui fora. Por quê? Porque as matrizes relacionais iniciam-se lá dentro do útero. O que são as matrizes?
é toda a formação do meu corpo. Então, é muito comum a gente entrar numa questão assim. Eu quero fazer isso, mas o meu corpo não vai. Eu quero, às vezes, fazer exercícios, mas o meu corpo quer ficar sentado. Por que que eu não consigo fazer isso se a minha colega consegue fazer? Por que que ela pensou e executa e eu penso, penso, penso e não sai do lugar? Então, tem muitas matrizes que a gente não entende. A cabeça vai para um lado, o corpo vai para o outro lado. E por que que acontece isso comigo? Então, eu me perguntava muito, por que que acontece isso comigo? E eu não tinha as respostas. Não, por mais que eu meditasse, por mais que eu pensasse, as respostas não vinham e no outro dia acontecia a mesma coisa. Então, os hábitos que a gente traz de dentro do útero, o comportamento que a gente traz de dentro do útero, a gente permanece muito tempo aqui na vida. A doutora Graziella, ela tem esse livro que é Constelação. Deixa eu ver. Agora vai dar, né? Dá para ver? Não, né? Coloca pertinho de você. E daí, perto de Ah, você. tá. Aí. Ela tem a constelação gemelar, né? Esse livro está em português e ela tem dois livros em italiano e espanhol. Da onde que ela trouxe essa questão? Justamente com o mesmo princípio que eu coloco. Ela também trabalhava com Bert Hellinger, fazia constelação familiar e algumas coisas não paravam de acontecer na vida dela. Algumas repetições, alguns acidentes, algumas coisas no corpo. Sempre acontecia isso. Até um dia que ela foi numa palestra e num trabalho com a família Halstermann, que é da Alemanha, e os Halstermann trabalham com a questão gemelar, e aí por diante ela começou a entender que ela também era uma gêmea nascida sozinha. Então a gente chama a constelação gemelar como que nós somos gêmeos nascidos sozinhos. A pergunta é: eu não tenho gêmeo. Como que isso pode me influenciar? Na realidade, todos nós somos gêmeos. A doutora Graziella coloca através de estudos que todos nós somos gêmeos no início da gestação. E com o passar da primeira, segunda, terceira semana de gestação até o segundo mês de gestação, todos os nossos gêmeos desaparecem. E nós muitas vezes não entendemos é, como, como que a gente lida com isso. E isso vai acontecer com o nosso corpo. O nosso corpo vai começar a ter essa ressonância de falta, de ansiedade, de medos, de sintomas que a gente não tem controle. Então, o que faz eu ter um medo do escuro, por exemplo? O medo do escuro, ele tem bastante a ver com o útero materno, no sentido onde eu fico muito tempo voltada para as costas da minha mãe. Ali eu determino que isso pode ser um abandono, uma sensação de rejeição. Isso pode acontecer de várias formas. Então, também nos primeiros meses de gestação, nós temos. Eu até vou colocar uma imagem aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor.
Vocês conseguem visualizar essa imagem? Então, nos primeiros meses de gestação, é mais ou menos isso que acontece dentro da nossa bolsa. Nós não somos ainda fetos, nem embriões. Nós chamamos isso no início da gestação de células embrionárias. Então, qual desses pontinhos sou eu? E desde o momento que eu estou sendo gerada dentro do útero da nossa mãe, eu já tenho memória no corpo. Só que todas essas células que estão aqui dentro, por exemplo, dessa bolsa, elas não permanecem ali, porque apenas uma ou duas desenvolve o cordão umbilical e fixa na placenta. E geralmente a placenta, ela não consegue ficar mais de dois cordões umbilicais. Quando é gêmeos idênticos, permanece dois, às vezes três, exceções, três, quatro, cinco, seis, são exceções, mas no, 99% dessas gestações aqui, todas vêm sozinha. Então, são essas memórias que ficam no nosso corpo. Por exemplo, esses embriões, eles se juntam muito, eles ficam amassados, e isso acontece em fusões. Então, o meu corpo recebe fusões desses outros embriões que não nascem. Eles podem entrar no corpo, eles podem fazer fusões na cabeça, no cérebro, eles podem entrar, porque isso ali, esse corpo que está ali, é como se fosse gelatina. Ainda não tem ossos, ainda não tem é, definições. E conforme vai crescendo, eles vão se autodefinindo. E ali, também conforme vai crescendo, eles não têm cordão umbilical. Então, automaticamente, depois de um mês e meio, dois, eles vão desaparecer. E eles vão desaparecer e geralmente, deixa eu mostrar mais uma imagem aqui. Geralmente, no início da gestação, aparece outras bolsas ou outros embriõezinhos. Isso aqui são ecografias de mais ou menos 1 mês a 2 meses de gestação. No Brasil, é muito difícil eles fazerem esse tipo de ecografia, porque não é recomendado. Mas na Suíça e na Alemanha, eles fazem. Então, se você procurar, né, inícios de gestação, você vai ter essas imagens. De, às vezes, uma ecografia com 2 embriões e, às vezes, ecografias com muitas bolsas. Então, essas bolsas também vão desaparecer. E aí vai ficar a minha bolsa, a sua bolsa, aquela bolsa onde aquela pessoa que vive hoje está dentro. A partir do terceiro mês, esse feto, se você ver aqui nessa primeira imagem, tem alguns fetinhos bem dentro dessas bolsas. Então, o meu corpo que está ali também, ele tem esse conhecimento. Então, o que nós temos que entender na constelação gemelar é o conhecimento do nosso corpo. Então, o nosso corpo passa a conhecer essa vida intrauterina e ele guarda todas essas memórias.
Também nessa fase, o embrião, ali no caso ele já se torna um embriãozinho, o embrião não tem cérebro formado. Ou seja, essas memórias de dentro do útero, elas não estão no neocórtex, elas estão no cérebro reptiliano, que é aqui atrás na nossa cabeça. Então, os fetos ali dentro, eles têm cabecinha? Tem. Eles têm os membros? Tem. Mas o cérebro, somente depois do sétimo mês é que começa as emoções mais fortes. Até então, ali nesse período, o início da gestação, o- os fetos, eles têm o cérebro reptiliano. Então, muitas vezes, quando eu cresci, sempre falavam para mim que eu tinha um subconsciente, que tudo estava no meu subconsciente. E hoje eu entendo o que que é o subconsciente. O subconsciente é o cérebro reptiliano da gestação. Então, a- essa parte aqui que os fetos têm bem desenvolvida, que é a parte da coluna e aqui em cima, atrás da cabeça, é onde estão as nossas memórias intrauterinas. Quem trabalha com os chakras sabe que aqui atrás na cabeça tem o chakra da lua, que ninguém fala do chakra da lua justamente porque ele é essas memórias intrauterinas. Então, quando você acessa essas memórias intrauterinas, elas são muito profundas e elas trazem assim uma mudança muito grande para a pessoa, que é a mesma coisa que muitas leituras falam que é o subconsciente. Então, desde dentro ali, né, nas 4 primeiras semanas, o feto se desenvolve muito rápido. É, você vê que a cabeça deles é praticamente vazia, né? Só que o corpo já existe. Então, as memórias intrauterinas, elas estão sempre no corpo. Por isso que existe aquelas falas que o corpo fala, mas tem que entender profundamente o que que é que o corpo fala, né? E da onde vêm essas emoções. Não é, o corpo não fala aquilo que você quer. O corpo fala aquilo que ele tem dentro dele, somente. O resto é imaginação ou é algo que as pessoas também colocam na boca muitas vezes. Então, essas memórias, desde ali, o feto, ele sofre empilhamento, ele sofre apertos, ele sofre pressão e ele sofre a principal sensação que a gente vê dentro do útero materno é a perda. Então, em determinado momento, como por exemplo agora, 8 semanas, 9 semanas, quase 3 meses, eles começam a ficar sozinhos. Nós começamos a ficar sozinhos. Então ali, o corpo, ele é como se o corpo dissesse assim: vocês me abandonaram, ou vocês não gostam de mim e vocês foram embora. Será que eu não sou boa o suficiente que vocês foram embora? Será que eu não consegui segurar vocês, meus irmãos? Então, essas sensações, elas acabam ficando no corpo e depois nós assimilamos como sensações de abandono, sensações de rejeição, sensações de medo de ficar sozinho, fobias. Então, tudo depende de como acontece ali dentro. Tudo depende como acontece dentro do útero, como o corpo absorve esses momentos dentro do útero. Essa memória vai ficar gravada no nosso corpo. E aí muitas vezes eu cresço com essa sensação
de que eu fui abandonada, de que meus pais me rejeitam, ou de que eu sou rejeitada por um ou por outro. E aí é que é a confusão nossa. Na realidade, os nossos pais não nos rejeitam. Os nossos pais não nos abandonaram. As únicas pessoas que nos abandonam ou nos rejeitam são os nossos irmãos gêmeos. Eles vão embora, eles nos rejeitam. E aí nós carregamos essa confusão a vida toda. Eu não sou vista. Então, a partir do momento que nós temos consciência desses sentimentos, desses sintomas no nosso corpo, eles começam a espelhar. Então, é, o que que é o espelhamento? O espelhamento é quando eu me deparo com algum tipo de movimento que é muito parecido com o que eu já vivi dentro do útero. Então, por exemplo, se eu é, vou olhar para Maria Angélica, eu sinto que ela me rejeitou, mas a Maria Angélica não está nem ali para mim. Mas eu tive uma sensação que ela me rejeitou. Então, a sensação sempre parte de mim. E por quê? Porque talvez o movimento que a Maria Angélica fez, o meu corpo reconhece. Ah, ela, sei lá, ela virou descosta, um pouquinho ela virou assim. Então é como se ativasse um gatilho dentro de mim e eu já estou desconfiada. E isso acontece muito com os nossos pais, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Essas sensações de que os outros são os problemas. Eu vejo o problema nos outros. Mas, na realidade, tudo isso são espelhamentos intrauterinos. Um fato que está acontecendo muito hoje em dia é as pessoas em caso de perdas. Às vezes morre meu pai, às vezes morre minha mãe, ou morre alguém que eu me relaciono muito bem, e eu não esqueço essa pessoa. Passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu não esqueço essa pessoa. E na maior parte das vezes eu continuo a chorar por essa pessoa que já morreu 10 anos. Às vezes até. Eu tive um cliente que ela entrou numa constelação e ela chorava pela avó. Aí eu perguntei para ela quantos tempo a avó dela morreu. Fazia 45 anos. E ela chorava pela morte da avó. Então, isso é uma substituição que o corpo faz. Ela não está chorando pela morte da avó, chorando por um gêmeo que era muito idêntico à avó. Então, quando a pessoa. É normal a gente ter um luto de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o máximo 3 anos. Depois disso, não é mais luto, é espelhamento. Isso também se explica essa essa sensação de depressão quando morre um cachorro, ou quando morre um gato, ou quando morre um animal, a pessoa entra em depressão. Então, é o quê? É a dor da perda. O corpo dessa pessoa sente novamente a dor da perda. Então, esse cachorro, ele tem movimento. Então, é o movimento que faz a gente ter esse espelhamento com as pessoas aqui fora. O meu corpo que reconhece. Então, às vezes é difícil, né, até explicar a reação das pessoas. E tudo isso, esses movimentos, nós temos na gestação, do início da gestação. Também depende lugares. Então, tem pessoas que elas nunca estão satisfeitas no seu lugar. Então, quando eu fiz constelação familiar,
eu tinha o meu lugar junto dos meus irmãos. Mas eu tinha um outro problema. Eu mudava muito de trabalho. Eu vivia mudando de trabalho. Então eu nunca encontrava o meu lugar. Então, eu mostrei anteriormente aquelas bolsas. As nossas bolsas também, elas fazem parte do contexto do nosso lugar. Tem gente que muda muito de residência, tem gente que muda muito de escola, tem gente que muda muito de trabalho, tem gente que muda muito de parceiro. Então é o corpo que pede isso. Por quê? Porque é um espelhamento. Eu ainda não consegui achar meu lugar dentro do útero da minha mãe. Tem um lugar da constelação familiar? Tem. Nada se desfaz da constelação familiar, tá? É só acrescentar algo a mais. Eu tenho meu lugar dentro dos meus irmãos, eu tenho meu lugar diante do meu pai e da minha mãe, isso tudo permanece. Mas eu tô certinha no meu lugar diante do meu pai e da minha mãe, mas eu tô certinha no meu lugar diante dos meus irmãos. Mas eu parece que não é essa casa ainda que eu quero. Não é esse trabalho ainda que eu quero. E ainda eu tô. Isso não quer dizer que seja prejudicial. Às vezes é uma ação que a pessoa faz e que ela cresce muito. Foi o meu caso. Mas tem horas que ela vai muito para trás. Ela sai sempre perdendo. Então, o meu lugar diante das bolsas dentro do útero também é importante. Não é para todos que tem essas sensações. E cada tamanho de gêmeos dentro do útero é uma hierarquia também. Então, dentro do útero, comigo, na minha bolsa, eu tenho os gêmeos maiores, os gêmeos médios e os gêmeos pequenos. Então, conforme eu me localizei, conforme o meu tamanho dentro do útero, eu posso sofrer mais ou eu posso sofrer menos. Ah, como é que eu sei? Não sabe. Só vai saber com os sintomas que você tem aqui fora. Não tem como dizer se. Claro, conforme os sintomas aqui fora, a gente que faz o curso, a gente consegue identificar. Mas não tem como dizer, ah, eu sou um gêmeo grande, eu sou um gêmeo médio, eu sou um gêmeo pequeno. Conforme os seus sintomas, você sofre mais ou você sofre menos. O medo, por exemplo, é uma emoção que todos têm. Mesmo as pessoas mais ricas, elas têm muito medo da perda, menos as pessoas igual a todo mundo tem algum medo, todo mundo tem algum pânico. Qualquer pessoa tem medo, porque o medo é uma emoção básica que todos nós dentro do útero passamos. Ansiedade é a mesma coisa. 99% da população tem ansiedade. Alguns nos graus mais elevados, outros menos. Alguns que conseguem controlar e outros que são muito, é, que entram no pânico, que entram na angústia. Então, esses sintomas, eles são muito gemelar. E os trabalhos que a gente faz, eles acabam dando a solução para essas pessoas. Eu vou mostrar mais algumas imagens aqui. Vou trazer aqui uma outra imagem e falar um pouquinho sobre
essa questão, que é um outro, que se chama cordão umbilical. Então, dentro do útero, se vocês olharem para essa primeira imagem, vocês vão ver que aqui tem uma bolinha do lado desse primeiro feto, que é uma bolsa que não foi embora ainda, que permanece com esse feto muitas vezes até o nascimento. E outra questão é o cordão umbilical. Ele serve para, dentro do cordão umbilical, passa o ar, o oxigênio, o sangue e a alimentação para o feto. Só que às vezes esse cordão umbilical, ele amarra o feto. Vocês já ouviram falar de pessoas que se sentem amarradas? Então, existem pessoas que, mesmo estando na vida, elas dizem assim: nossa, eu me sinto amarrada. Então, muitas vezes, a memória do cordão umbilical é que deixa a gente amarrada. Mas na vida você não está amarrada. Ninguém amarrou você na vida. Como você tem uma sensação que você está amarrada? Porque são memórias do corpo. E tem umas imagens um pouco fortes agora que muitas vezes o cordão umbilical passa pelo pescoço ou até passa pelo corpo. Então, essa sensação de que ah, tem algo que me sufoca, que eu estou amarrada, você não está amarrada aqui fora na vida. Ninguém te amarrou aqui fora na vida. Então, como isso pode acontecer? E essa sensação muitas vezes deixa a gente em estado de congelamento. Dentro do útero e dentro da própria terapia do trauma, a gente trabalha muito o congelamento, a fuga, e esses sintomas, eles são muito próprios de dentro do útero. Então, são muitas questões que nós não sabemos. Então, eu diria para vocês que a constelação gemelar, ela vai trabalhar mais o conhecimento, o nosso conhecimento de nós mesmos, daquilo que nós podemos fazer e entender um pouquinho mais no nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele pode ser ressignificado. A neurociência já prova isso. A epigenética já fala isso. A neuroplasticidade já mostra que nós podemos mudar o nosso corpo, mas com as técnicas certas, com a terapia certa, ou com o desmanchar desses traumas de forma correta. O corpo pode voltar? Pode, mas tem que ter algo que entre em ressonância com aquela dor, com aquele sintoma, com aquela sensação. E tem inúmeros sintomas que, que a constelação gemelar age muito prontamente, muito nitidamente. Deixa eu mostrar mais alguma imagem aqui. Então, dentro do útero, não existe o tamanho certo.
Existem vários tamanhos de irmãos que permanecem ali com a gente. E cada dia há uma grande diferença no tamanho dos embriões. Então, uma coisa também que eu aprendi muito e me clareou muito através das constelações é quando a gente não entende, né? O que faz aquela pessoa magérrima ser atraído por uma pessoa mais obesa? O que faz, às vezes, os relacionamentos é, serem tão diferentes, mas tão amorosos? E às vezes dão tão certo. E você olha, às vezes, para aquele casal, um alto, um baixinho. Então, tudo isso são espelhamentos. O que faz aquela mulher que apanha do seu parceiro permanecer na relação? Ela apanha do parceiro, a justiça tira ela. O que ela faz no outro dia? Ela volta. Porque ela tem uma identificação gemelar. Porque dentro do útero, talvez ela tenha sido amassada por um embrião e esse apanhar remete à mesma sensação. Então, se eu sair de perto, eu morro. Essa é a informação que o corpo dá para ela. Então, eu prefiro permanecer para permanecer viva com você. Então, assim, são coisas que eu só consegui explicação entendendo o sistema gemelar. Como o corpo atrai as pessoas para mim? E muitas vezes as pessoas não conseguem sair desses relacionamentos. Aí talvez alguém vai me questionar: ah, é uma gêmea? Não sei. Mas há um sintoma gemelar muito forte em relação a essa pessoa. Então, existem muitas questões que a gente só vai entender quando a gente entender que nós atraímos. Mas como que eu vou atrair isso? Não justifica. A minha mente não quer, mas o meu corpo atrai. E por que que o meu corpo atrai? Porque ele conhece. Sempre que eu atraio algum problema, alguma situação difícil, é porque o meu corpo conhece isso. Mas eu nunca apanhei na vida, por que que eu estou atraindo isso? Meu pai nunca me bateu. Porque o corpo sabe. O corpo é sempre sábio. Ele sabe tudo. Mesmo que a mente não conhece, o corpo conhece. Mas aonde o corpo conhece? Dentro do sistema gemelar. Então ele é complicado. Então é um método que a gente tem que cuidar muito, que a gente tem que estudar profundamente e que a gente tem que entender as dinâmicas e os resultados, porque ele mexe nas células. Então, por isso que ele não é igual à constelação familiar. Por isso que ele não é igual à constelação familiar, porque a constelação familiar trabalha nos ancestrais e eu, na constelação gemelar, trabalho somente com o nosso corpo, com o corpo do cliente, com as memórias que ele tem no corpo do cliente. Geralmente chegam por causa dos sintomas. Ah, obrigada, Adélia, pela informação, né? A gente sabe, né, dessas questões da violência das mulheres e eu trabalhei muito tempo em grupos de prevenção de violência da mulher e para mim esse aprendizado foi muito útil, porque eu não conseguia entender como uma mulher apanha e no outro dia ela volta para a pessoa. Você para
2, 3 meses depois volta. Então, é como se o corpo tivesse um ímã. Eu quero ficar com você. E mas isso não justifica, tá? Isso não justifica. Por quê? Porque agora nós não estamos mais dentro do útero. Então, a gente tem que, através de conhecimento, disseminar isso, mudar essa questão para que isso não ocorra. É a mesma sensação. Eu me sinto amarrada. Você não está amarrada. Você pode ter ficado amarrada dentro do útero, mas jamais você vai estar amarrada aqui fora na vida. Você não está mais dentro do útero. Então é essa questão que a gente tem que colocar para as pessoas. Isso é uma força do corpo? É. Então vamos curar essa força do seu corpo, porque não tem por que você voltar ali. E como é que a gente cura isso? Fazendo um switch, fazendo uma troca. É como se a gente tivesse que colocar o irmão no lugar dele e tirar esse homem que bate e tirar essa corda que amarra. A gente tem que trabalhar com os gemelares. E como é que a gente trabalha com os gemelares? Mas antes de passar no trabalho, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Pode abrir o microfone. Roseni, como é que é para isso para você? Sim, podem abrir só levantar a mãozinha, né, para ter uma ordem se tiver dúvida, e podem abrir o microfone e perguntar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer essa pergunta. É uma coisa nova, é uma coisa diferente. No início, eu demorei muitos meses para entender essa dinâmica dos gêmeos. Em primeiro lugar, para acreditar, né, que isso era possível. Depois, quando eu comecei a fazer as terapias, que o meu rosto começou a rejuvenescer, é, o cansaço sumiu, as dores sumiram, eu comecei a entender os efeitos. Pode abrir seu microfone, Renata. Oi, professora, boa noite, tudo bem? Meu nome é Renata, hoje eu estou numa transição de carreira, sou consultora educacional, consteladora familiar, terapeuta sistêmica, né? Estou fazendo essa transição agora, e tem muito sentido, assim, que a senhora está falando, eu nunca tinha ouvido falar, para mim é novo esse tema, né? Eu faço agora uma pós de neurociência, trauma e saúde mental com a Thelma Abraão, e a gente teve esse último módulo com o professor Afonso Salgado. E tudo que a senhora fala assim é muito pertinente. E as coisas assim que eu estou juntando e assim está sendo muito bom ouvir a senhora falar. Muito obrigada, viu, por compartilhar. E essa parte do corpo, né, que ele fala, né, do sistema polivagal, do nervo vago, vago ventral, vago dorsal, né, a gente está trabalhando bastante essa questão, né, de você tocar o corpo, e o corpo tem os pontos, né, essa Ex- referência. E muita coisa a gente tenta, né? Exatamente. Eu mesma fiz muito TCC, eu fiz anos de terapia comportamental, e a gente trazer muito para o cognitivo, né? E a nossa cabeça fica daquele tamanhão, né? Como se a gente cortasse a cabeça do corpo. E é no corpo que está todo o segredo aí da gente, né? Tem coisa que a gente só vai resolver através do corpo. E para mim está fazendo muito sentido. É exatamente, Renata, essa questão do corpo, né? E a terapia do trauma também fala muito isso. O nervo vagal tem muito a ver com o corpo, exatamente isso que você está falando. E nesses pontos, a gente vai chegar nesses trabalhos, a gente consegue a, a desmanchar essas memórias, a ressignificar elas. É um trabalho lento, é muito lento, né? Como a terapia vagal é muito lenta, né? A gente acha que não mexe nada, mas quando você vê, mexe em muita coisa. A terapia do trauma é a mesma coisa. Então, tem os traumas que a gente tem de criança, de adolescente, de adulto, tem.
Tem esses também. A gente, com a constelação gemelar, a gente não extingue nada, tá? A gente só soma. Nenhuma terapia vai substituir outra. Nem a terapia vagal, nem a constelação familiar, nem o trauma, qualquer outra terapia que as pessoas façam. Depende o que o seu corpo e o seu sintoma está ocasionando para você nesse exato momento ou nessa semana, na tua vida, né? Porque tem muitas pessoas, como por exemplo a ansiedade. A ansiedade está muito forte hoje em dia. E quando a gente vem para a constelação gemelar, às vezes não é na primeira sessão que a gente acessa o ponto da ansiedade. Às vezes você tem que fazer mais sessões. É como a terapia do trauma, é como a terapia polivagal, é a mesma coisa como a constelação familiar. Maria, Angélica, não, tu não levantou a mão, não. Achei que tu tinha levantado a mão, mas não é. Alguém mais tem alguma pergunta? Boa noite, Íria. Desculpa, eu não vou poder abrir a câmera porque eu estou trabalhando. Tá me ouvindo? Pode falar, Cláudia. E eu não consegui levantar a mão aí. Eu sou consteladora familiar há 4 anos. Eu sou da região de Campinas. E eu me interesso muito em fazer esse curso. Tenho uma amiga que já fez, né? E ela fala que é muito bom. É a primeira vez que eu participo de uma reunião a respeito, muitas informações pertinentes que você passou, mas eu, como consteladora, é uma pergunta, se nós, na constelação, porque eu faço constelações muito em grupo com pessoas, se dá para identificar, no caso, fazendo uma constelação, que aquela pessoa que está fazendo a constelação precise fazer uma constelação gemelar. Se tem como eu identificar isso, entendeu? Na constelação tradicional que foi passado por Bert Helling. Cláudia, eu vou falar o que aconteceu comigo. Por Tá. exemplo, eu tinha o sintoma da ansiedade. Eu fazia uma constelação familiar, não passava, fazia outra constelação familiar, não passava. Ele permanecia no corpo. Então, cada cliente vai ter a sua necessidade. E dizer assim que teria que fazer, não. Mas se o sintoma persiste, ele vai procurar alguma coisa. Ele vai procurar uma outra técnica. Então, tem muitos sintomas que, mesmo você fazendo constelação familiar, que foi o meu caso, e até o próprio caso da doutora, que não desaparece, que ele volta a repetir. Então, isso quer dizer que não é um sintoma familiar, é um sintoma seu. E a pessoa tem que identificar. Então, teve vários outros sintomas que eu também acabei trabalhando. A tristeza também é um sintoma que muitas vezes você faz 2, 3, 4 constelação familiar e ele permanece ali. E eu vou dizer uma coisa mais básica de toda a constelação familiar que aconteceu comigo: tomar a mãe. Eu vou dizer uma coisa muito óbvia para vocês. Eu acredito que os 60% dos consteladores sistêmicos não conseguem tomar a mãe. Por quê? Porque por causa. Lembra que eu falei do lugar? Então, na constelação familiar, eu estava no meu lugar de filha. Mas, porém, na constelação gemelar, eu estava no lugar de irmã da minha mãe. Então, quando você está no lugar de irmã da mãe, pode fazer 20 constelações familiares que você não vai sair desse lugar. Então, eu só consegui tomar a minha mãe, tomar, né? Que é o Bert Helling fala em tomar a mãe quando eu fiz constelação gemelar.
E eu já tinha 10 anos de constelação familiar, tá, gente? E eu sempre achava que a minha mãe era um problema, eu sempre achava que a minha mãe era um problema. E na realidade, eu era o problema da minha mãe. Eu não me. Mesmo que eu entendia que eu era filha, na constelação gemelar a gente se comporta como irmã, irmã gêmea da mãe, ou vice-versa. Então, isso confunde um pouco em relação à constelação familiar. Então, a pessoa que não consegue tomar a mãe, ela tem um problema gemelar, não é familiar. E aí a gente tem que novamente fazer um switch. A gente chama isso na constelação gemelar um switch, uma troca. Eu tenho que me posicionar no meu lugar. E esse foi assim, um sintoma que os consteladores não falam. 90% não fala que não consegue tomar a mãe. Porque eles não sabem explicar também. Não é que eles não queiram tomar a mãe. Eu lembro não é que eu não queria tomar minha mãe, é que hum, alguma coisa sempre me movia para trás. Alguma coisa sempre me movia para trás. E cada exercício que eu olhava para minha mãe, o representante dizia assim: não, tá tudo certo com ela. Mas dentro de mim não estava certo. O representante sempre dizia: tá tudo certo você e a sua mãe. Eu voltava do curso, eu voltava do trabalho, aquela coisa assim me incomodando novamente. Então, assim, tem sintomas que é você sentindo o que te incomoda, o que tá pegando em você. Porque assim, não tem como eu dizer individualmente cada pessoa qual é o sintoma que ela é gemelar e qual é o sintoma que é familiar. Então, por isso que eu digo assim, uma não substitui a outra. Claro, a primeira constelação é familiar. É tomar a mãe no campo familiar. É tomar o teu lugar diante da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos, né? Se tem mais irmãos ou menos irmãos, é familiar. Primeiro sintoma é isso. Porque às vezes não existe gemelar, tá? É a mesma coisa, às vezes, é muito colocada a filhinha do papai ou o filhinho da mamãe. E uma coisa, às vezes, que eu fazia era o filhinho da mamãe, o homem, no caso, né? Ele fazia a constelação familiar, era feito todo o trabalho, e ele não saía do lugar de filhinho da mamãe. Mas como? Bom, às vezes eu até dizia assim, poxa, será que eu não sei fazer constelação que o cara não saiu do lugar? Aí que eu fui entender que além do filhinho da mamãe, ele pode estar como um gemelar da mamãe. E esse é bem difícil. Ele pode estar como um gemelar da mãe. Mas e vocês podem perceber isso. A mãe protege muito. A mãe cuida muito. A mãe cuida mais dele do que do marido. Porque ele está no lugar de um irmão da mãe. E aí a gente confunde, às vezes, com o filhinho da mamãe. E às vezes a mulher também, tá, gente? Então tem essas coisas que a gente tem que estar no campo para entender, tá? Eu não sei assim, agora assim, eu não sei adivinhar as questões. Eu tenho que estar no campo para entender qual é o movimento ali. Porque tudo isso tem a ver com o olhar. Tudo isso tem a ver com o olhar, com o campo, para entender aonde está o movimento congelado, aonde está o movimento parado. E às vezes as pessoas mesmas elas entram no campo e elas dizem: "Ah, eu tô com peso nas costas". Mas você olha para a pessoa, ela não tem nada nas costas, mas tá pesado. Então a gente tem que entender como que é esse peso. É uma sensação de que às vezes até tem calor,
É excluído? É um gêmeo excluído. É um ancestral excluído? Pode ser um ancestral excluído. Então, assim, eu já fiz muita constelação que talvez eu já tenha entrado no campo gemelar, mas nem a consteladora sabe que ela está no campo gemelar. E às vezes ela está no campo gemelar. E então isso é uma coisa que se junta, que se mistura realmente. Mas quem tem o conhecimento da gemelar é rápido a observação daí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho mais uma outra imagem aqui. Se você ver essa imagem aqui, ó, é um feto. Essa imagem azul é um feto virado para o osso da mãe. Então, por exemplo, assim, às vezes aparece jovens, crianças, eles gostam muito do escuro. Eles gostam de roupas preta, quarto preto, quanto mais escuro, melhor, ambientes escuro. E eu também era uma questionadora que, para mim, sempre tinha que ter muita luz. Então, não é um problema gostar do escuro, é porque, como feto, ele ficou virado para a bacia da mãe. Então, a tendência é ele ir no habitat que ele conhece. É esse ambiente que ele conhece. Ah, meu filho só gosta de roupa preta, pintou o quarto de escuro. É um momento que ele está revivendo esse habitat dele. Ele pode mudar? Pode. Então, o que ele ganha nesse ambiente escuro é o que ele ganhou ali dentro do útero da mãe. Talvez segurança, talvez ele se escondia das coisas fora, a gente não sabe. Então, conhecendo a constelação gemelar, eu nunca mais julguei ninguém. Eu aprendi a não julgar, porque tudo tem um porquê. Eu acho que a gemelar, a que ela mais ajuda na vida das pessoas é o não julgar. Também tem essa foto aqui com os três embriãozinhos junto. Isso quer dizer o quê? Que um pode cair em cima do outro, que um pode amassar, que é aquele caso que eu falei às vezes das mulheres que gostam não, que permanecem às vezes numa relação como se gostasse. Porque se uma desses fetos sobreviveu e sobreviveu amontoado em três, ela pode ter sintoma de que um bateu nela, outro caiu em cima, rola. Então é como se fosse sobrevivência. Dentro do útero nós só temos sobrevivência. Nós não pensamos, nós não planejamos, nós não discutimos, nós só estamos sobrevivendo. Mas na vida nós vivemos. Então nós temos que separar o que é sobrevivência e o que é vida. E nós temos que ter essas informações para entender que nós vivemos melhor, que nós podemos fazer diferente do útero, que nós não estamos mais dentro do útero materno. Então, existem muitas emoções que realmente é intrauterina. A gente pode trabalhar, é, a gente pode trabalhar através de blocos. Então,
é como se esses bloquinhos fossem todos os nossos irmãos ali dentro. É uma forma que a gente trabalha. É, a gente pode trabalhar com o véu, a gente, como se fosse uma placenta, colocando um véu. Através desse véu, a gente consegue, trabalhar algumas emoções, como, por exemplo, esses tecidos. Então, esse menino aqui que tá com esse boneco aqui é meu filho. Essa aqui é uma cliente também. Então, a gente tem N maneiras de trabalhar o sistema gemelar. É, online, eu só faço através dos bonecos e 90% presencial, porque o presencial nós conseguimos acompanhar o corpo da cliente. E online é muito difícil acompanhar o corpo da cliente. Mesmo com constelação familiar, eu nunca faço online com depressão, com suicídio, com, com algo que o campo possa continuar trabalhando. Então é muito perigoso, às vezes, você fazer uma constelação online de depressão ou de suicídio e a pessoa entrar no campo gemelar e vai se suicidar de qualquer forma. Então, mesmo que tem muitas pessoas que façam, eu sou mais cautelosa. Desde que eu conheci o sistema gemelar, eu sei que ela pode entrar numa ressonância muito forte com os gêmeos. Então, tem assuntos que não se deve trabalhar online, mas cada um é cada um, né? A responsabilidade é do próprio constelador também. Eu não sei qual que é o meu tempo, Roseni, eu tô falando aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, O assunto é realmente muito interessante, né? Eu sinto que a gente está ampliando a consciência, porque você traz informações muito novas, né? E para mim, pessoalmente, como eu já te disse, né, Ira, que eu sou gemelar, então a minha irmã ficou comigo até os 9 meses de gestação, então ainda mais, né? Ainda mais essa ampliação de consciência. E eu sinto que muita coisa do que você falou realmente essa sensação somática, né, do corpo, né, porque as pessoas falam assim, ah, é gemelar, que lindo. Não, mas é apertado, né? Eu tenho essa consciência. É apertado mesmo, local apertado, né? E muitas vezes a gente não tem essa sensação esse registro bom, como você disse aí, né? De amassar, de rolar, de empurrar, de apertar, de pressionar. E eu sinto assim que é realmente um assunto muito profundo, né? Uma história biográfica uterina, né? É a sua história biográfica uterina, isso é muito importante. É um sistema, e a gente vê que a gente acessa, tem o sistema familiar, sim, tem o sistema ancestral, mas tem o nosso sistema biográfico. E hoje você dividiu ele em biográfico uterino e depois do nascimento. Isso foi muito importante, né? E você, assim, a gente costuma terminar às 9 horas, tá? Então você tem mais 15 minutos para fazer o seu fechamento e se as pessoas quiserem perguntar, né? Fiquem à vontade. exatamente como você colocou. O gemelar ele dá uma amplitude de consciência, tá? É, e as pessoas às vezes têm esse sintoma, né? Que nem você falou para mim que você teve uma irmã e ela faleceu um pouquinho depois, antes de nascer, né? Existe pessoas que quando acontece isso, até eu falei para ela, parabéns, porque existe a parte que é univitelino, existe
os nascimentos que são em bolsas separadas, existem os nascimentos que são na mesma bolsa, existem os nascimentos que são partos empelicados, que mesmo tirando de dentro, principalmente na cesárea, tira o bebê fora, o bebê ainda está dentro da placenta, do saco, né? E existe, quando eles retiram os bebês, existe o cordão totalmente amarrado. Então, tudo isso são registros que ficam no corpo da criança. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, mas a minha mãe teve uma gestação maravilhosa. Não tem problema. Lá dentro é uma coisa, a gestação é outra. O feto absorve as brigas, os problemas externos da mãe e do pai também. Mas quando ele começa a absorver, geralmente depois do sexto mês, quando o cérebro límbico está formado. Então, o reptiliano é o cérebro da sobrevivência. É essa parte que a gente tem aqui atrás, e aí quando aparece é o bebê, né? E que ele tem aquela curvatura da coluna até aqui em cima, a gente vê o reptiliano. O reptiliano também é o cérebro dos animais. Todos os animais têm cérebro reptiliano. Os animais, eles não planejam, eles não decidem, eles não pensam, eles estão sempre no presente. Eles estão sempre presentes, os animais. Você pode chutar ele agora, bater no cachorro, depois ele vem te lamber. Ele não tem o emocional. Ele não discute com você. Então, o primeiro cérebro é o que todos os seres humanos, seres vivos têm. Já o cérebro límbico, que é o cérebro mais dentro, é o cérebro das emoções. E ele começa a se formar depois do sexto mês, sexto, sétimo, mais ou menos ali. E depois vem o neocórtex, que é essa parte aqui de cima, né? Que é o nosso cérebro pensante, que decide, que manda, que planeja. Então, o ser humano tem três cérebros, os animais já não têm. Então, dependendo da agressividade que a mãe pode passar, do problema que ela pode passar, sim, o feto vai absorver. E nos primeiros meses, o que mais absorve é pela alimentação. É a droga, é o cigarro, é bebida, remédios. Então, isso pode afetar o cérebro lá dentro. Eu atendi faz uns 2 anos uma moça, uma mulher de 39 anos e ela tinha 49 quilos. Então, ela era muito magra. Ela era uma dentista formada e ela também não tinha sucesso como profissional. E quando ela fez esse trabalho de constelação, ela sentiu o corpo dela queimar. Dentro do útero, ela só dizia: meu corpo está queimando, meu corpo está queimando. E, e de lá, ela sentia assim que o corpo dela ficava vermelho, dava bolas no corpo dela. É, sabe quando morde um bicho e o corpo fica cheio de bola? O corpo dela ficava assim, cheio de bola. E ela dizia: o meu corpo está queimando, meu corpo está queimando. E a mãe dela tomou ansiolítico na gestação. Então, ela não podia comer, porque se ela comesse, algo acontecia com o corpo dela. E depois da constelação gemelar, em um ano ela engordou 10 quilos. Depois ela conseguiu engordar um pouquinho mais, ela tomou o corpo de mulher. Ela não era anorexia, ela não tinha anorexia. Ela tinha simplesmente o corpo de uma criança. Ela não vomitava, ela não era isso, mas ela não conseguia comer. Então, a anorexia também é um problema gemelar, a bulimia também é um sistema gemelar, que tudo afeta dentro do organismo da pessoa. Então, tem muitas doenças que vêm dali de dentro do útero, mas não tem a culpa da mãe. Não. Nenhuma mãe
Nenhum pai é culpado pelo sistema gemelar da criança. É o que ela tem que passar. É aí que mora o destino. É aí que começa a grande vida da gente. E se a gente talvez não passasse lá, a gente não teria espelhamento. Porque esse é o problema dos autistas. Os autistas não têm espelhamento. Então, a gemelar não é trabalhada com autista, tá? Porque o autista não tem espelhamento. Então, tem algumas síndromes que a gente não trabalha na gemelar. Então, tem situações que não é problema gemelar. Então, Sim. esse espelhamento que nós temos lá dentro do útero, são nossos movimentos aqui fora. A gente vai espelhando, vai fazendo, vai buscando, vai consertando. É um movimento. Por isso que o nosso corpo sempre está em movimento. Por isso que a Terra é movimento, né? Tudo é movimento. E quanto mais movimento você faz, mais o seu corpo vai se adaptando. Uhum. Então, é essa sim. Em relação à formação, nós estamos com uma formação aberta em Brasília, agora no dia 15 de outubro, no dia 15 até o dia 23. Se alguém quiser alguma informação, pode me chamar. Eu tenho também o meu Instagram, o meu Facebook, Iria Maia Consteladora Iria Maia. Vocês podem também pedir informação. Se vocês têm algum caso e queiram entender um pouquinho melhor, mesmo que a gente não consiga fazer presencialmente, é, a gente pode dar dica, pode conversar, você pode entender um pouco melhor. Se é possível fazer movimento, a gente faz, dependendo do assunto. Então, é, este ano, a gente deu até uma parada um pouco no sistema gemelar, houve algumas mudanças, mas enfim, está tudo em andamento. É mais uma técnica que hoje eu diria para vocês assim que ela é nova, exatamente nova aqui no Brasil. Mesmo que ela iniciou em 2009 na Itália, ela é muito nova no Brasil. Uhum. E com muitas coisas fazendo prejudicados também dentro do sistema da constelação, eu acho que é o momento ainda de estarmos aprendendo com tudo isso. Sim. É, E eu ano que vem a gente posso entra com postar o seu formações online Instagram? daí. Posso postar o Oi? seu Instagram? Posso postar? Pode. Ó, então, coloquei o seu Instagram, que eu acho que fica um pouco mais fácil para a pessoa mandar mensagem, né? E estamos Então, assim, existem finalizando. muitas, às vezes assim, pode falar, Renata. Abre. Professora, professora, a formação, ela só acontece em que, se a gente ter ideia, que eu estou em São Paulo. Aqui em São Paulo a senhora também tem formação? Como é Esse que ano a gente funciona? não entrou com formação, tá? Ano que vem a gente vai Ah, entrar com formação, tá? e aí online a gente Se consegue abrir, fazer do aí eu Brasil coloco, todo. se abrir as formações, aí se tiver mais detalhe, provavelmente eu vou colocar no meu grupo, no meu Tá bom, Instagram. professor. Obrigada, viu? Então, assim, Rosane, eu agradeço. Se vocês tiverem também alguma dúvida, pode postar ali no meu Instagram ou pedir no meu particular. É, a gente vê muitos movimentos de criança com animais, muitas coisas assim que vocês vão ver essa aproximação, né, de algo. Por que que aquela criança gosta muito do cavalo? Por que que ela gosta muito? Porque ela tem muito bichinho. Porque ela tem muita coisinha no cabelo, porque ela amarra muitos colares, porque ela tem vários cintos, porque ela tem vários sapatos. Então, assim, quem tem mais de uma coisa, do mesmo, geralmente é uma tendência gemelar. Aquele que compra três, quatro coisas iguais. Para que que ele está comprando? Ele está comprando para o gêmeo que não tem ali presente. Então,
compras, bebidas, às vezes, quer sempre agradar alguém. Quem ele quer agradar? Né? Então, tem muitas coisas que a gente faz e a gente não se toca que tudo isso é gemelar. Ah, eu compro sempre presente para todas as amigas. Eu sempre tenho duas, três coisas iguais. Eu sempre tenho que agradar todo mundo. O saber dizer não também é gemelar. Eu não sei dizer não, porque se eu dizer não, eu vou morrer. Então, o corpo faz isso, sabe? Então, tem muitas coisas assim que podem ser melhoradas. E, Íria, aonde você atende presencial? Eu atendo em Balneário Camboriú, Uhum. em Blumenau e Jaraguá do Sul. Obesidade é gemelar? Sim, mas tem muita coisa que também não é gemelar, tá? A mórbita geralmente é gemelar. Uhum. Maria Angélica, a gente está finalizando, né? Queria agradecer a presença de todos, né? Nesse encontro, para ampliação da consciência, agradecer a disponibilidade da Íria, né? Que fez uma excelente explanação, né? As fotos, assim, elas contribuem muito para a gente poder entender de verdade o que acontece e a profundidade do seu trabalho, né? Parabéns por esse momento, assim, que a gente tem tão especial, né? De poder estar se conectando e fazendo o nosso trabalho também interno de autoconhecimento, né? E queria agradecer muito a sua Obrigada, presença. eu fico à disposição. Dúvidas vão ter muitas, porque sinceramente, hoje eu estou 4 anos dentro do método, mas o primeiro ano para mim foi até difícil de acreditar que isso tudo era possível. Mas depois que você entra e que você vê essas possibilidades, a tua visão nunca mais vai ser a mesma. Então, eu também estou muito grata por poder fazer essa explanação para vocês. Quero agradecer também muito, viu, Íria? São coisas que a gente vê muitas vezes no nosso trabalho de constelações e a gente realmente, muitas vezes, não consegue aprofundar por falta deste conhecimento, né? Que a gente percebe, né? Muitas vezes, e não tem assim um conhecimento. Então, você trouxe uma informação e um conhecimento muito profundo, né? E quero agradecer também, porque a ampliação de visão é muito grande. Quando você fala, por exemplo, que todos já fomos gêmeos, que já tivemos gêmeos, né? Então, assim, é uma informação assim forte, né? Bastante. Exatamente, e que nos faz sentir quanta falta às vezes a gente tem de alguma coisa, de algo, e que isso tem a ver exatamente com o que você falou, né? A gente sente falta de algo. E Muitas não vezes. existe um padrão, tá, Maria Angélica? Assim, ó, Aham, essa falta não existe padrão. Para mim aham. pode ser uma coisa, para você pode ser Sim, outra. sim, sim, sim. Mas eu estou falando assim, muitas pessoas, né, sentem falta de algo. E isso, para mim, agora você trazendo essa informação, me remete muito à questão gemelar, né? Uhum. Então, não para todo mundo, claro, né? Mas assim, cada pessoa, né? Então, eu sou muito grata porque isso me abriu bastante para olhar de maneira diferente e buscar já esse aprofundamento, né? Muito bom. Muito E obrigada. seja bem-vindo ao nosso mundo. Tá bom, obrigada. Obrigada. Então é isso, gente. 9 horas em ponto, olha que coisa maravilhosa. Boa noite a todos, bom descanso e até o mês que vem com nossos novos convidados no Projeto Asas, viu? Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite Boa a todos. noite. Boa Boa noite. noite, gente. Obrigada pela presença. Tchau.